Boa noite, obrigado pela presença, muito bom vocês estarem aqui. Sobre a noite, a razão é o lançamento do meu novo livro, O Devir, vocês já viram, está por aí, acho que vocês estão com ele já em mãos, né? Muito bom. Eu queria começar, vocês têm um bloquinho, e quem está nos assistindo também à distância, de vários lugares, nós vamos começar com duas questões, que vocês vão colocar aí nesse papelzinho, ele está aí, não é à toa, duas questões. Qual é o meu maior medo? Essa é a primeira questão. Eu já digo qual é a segunda. Qual é o meu maior medo? Segunda pergunta, qual é o meu maior desejo? Qual o meu maior desejo? Anotaram as duas? Muito bom. Reserva, porque é em cima dessas duas perguntas que vai discorrer essa nossa conversa aqui. A noite está preparada para isso. É uma conversa não longa, agora com vocês a respeito dessas duas coisas, medo e desejo. Isso está no livro O Devir, mas como eu disse para alguns que já leram, isso está, tem coisas que estão escritas e coisas que não estão escritas, mas estão lá. Então isso vai ajudá-los a fazer uma leitura mais apurada do Devir, porque ele trata disso também. E ao falar de medos, não são poucos, né? Existe um repertório bom de medos, não tem não? E tem medo de terminar um relacionamento, que às vezes precisa terminar. A gente tem medo de deixar um emprego, ou de deixar uma empresa, ou de passar uma empresa em frente, não é? Que mais medos que tem? A gente tem medo de não ser capaz de, não é? Tem um repertório grande de medo. Todos nós vivemos medos. Talvez alguém não tenha colocado, eu não tenho medo de nada, né? Tem quem diga isso, mas não é verdade. Todos nós temos algum tipo de medo. Medo de mudança, medo do sucesso. Tem gente que tem medo do sucesso. Costuma ser mais citado o medo do fracasso. Tenho medo do fracasso, tenho medo de não dar certo, tenho medo da inadequação, de não ser adequado, não tem isso? A gente não sente isso? Tenho medo da desaprovação, de não ser aprovado, temos também ou não? Não tem isso? Tem um que é terrível, não sei se vocês têm, eu tenho, medo da rejeição. Vocês têm? Ó, todo mundo fazendo assim, não estou sozinho nessa? Medo de ser rejeitado, né? Então isso é um medo terrível. O medo da rejeição é um dos maiores medos que tem. E é interessante porque o Maslow, o grande psicólogo humanista, ele diz que por conta desse medo da rejeição, da desaprovação, da inadequação, a gente tende a se ajustar a uma inteligência comum. E com isso esconder grandes potenciais que nós temos, deixar eles de lado para poder ser aceito. É uma maneira de ser aceito. Então a gente começa a fazer parte de uma inteligência média. Aí isso também já foi denominado há algum tempo como se fosse uma doença chamada normose. Porque você passa a ser uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Você se adequa, é uma maneira de você ser aceito, e você passa a fazer parte dessa população dos normais. Porque se você, de certa maneira, expressar a sua potencialidade, você pode ser visto como uma pessoa anormal. E ser anormal não é ser aceito, aí você vai ser rejeitado. Só que quando você se reduz, quando você diminui o seu tamanho por conta de se adaptar a uma inteligência comum, você se transforma numa pessoa incompleta. E uma pessoa incompleta precisa se completar de alguma maneira. Como é uma pessoa incompleta, você se completa em geral com coisas. Por exemplo, a gente compra coisas que a gente não precisa. Acontece com vocês ou não? A gente, por exemplo, come mais do que precisa comer. Acontece com vocês ou não? A gente começa a se preencher de alguma maneira, porque como você se reduziu, você precisa de alguma maneira se compensar de alguma forma. Você precisa buscar entretenimentos que você não precisa. Então a gente começa a buscar coisas porque nós nos sentimos pessoas incompletas. Isso porque a gente teve que se ajustar a um meio para que a gente pudesse
lidar com esse medo da inadequação, da desaprovação, do medo, essas coisas todas. Compreende isso? Mas o problema só está começando nessa hora, porque quando você se reduz e você começa a ser movido pela sua carência, porque tudo isso é carência, comprar coisas que você não precisa, buscar entretenimentos em demasia, comer mais do que você devia, tudo isso é carência, você começa a ser movido pela carência. Quando você começa a ser movido pela carência, a falta que você sente em você, você de certa maneira projeta no mundo. E você acaba enxergando um mundo de escassez. E aí você acha que falta para todo mundo, falta no mundo. O mundo é escasso, o mundo é precário, não tem para todo mundo. Na verdade é uma projeção sua que você coloca no mundo. E com isso você faz uma substituição muito infeliz. Ao olhar o mundo escasso, o mundo precário, você troca a sensibilidade pela necessidade. Então a necessidade fala mais alto a você do que a sensibilidade. Tanto é que a gente é capaz de sair na rua e ver crianças no farol e isso não mexer com a gente. A gente não se sensibiliza. Aliás, a indústria do medo, ela promove muito isso. Você está assistindo aquele filme terrível na televisão, um matando o outro, depois aparece um comercial de shampoo, uma coisa bonita, uma pessoa bonita, tomando... Mas isso veio logo depois de um noticiário que fala dos crimes, fala das mortes, fala das guerras, depois um comercial bacana. Algo para preencher a sua carência e diminuir a sua sensibilidade, porque depois de um noticiário sobre, por exemplo, a guerra na Síria, você não tem muita vontade de ver uma propaganda de chocolate, ou tem. Pior, a gente se acostuma e tem. A gente troca a sensibilidade pela necessidade. Estão compreendendo isso? O percurso que fiz? Então, por conta dos nossos medos, nós reduzimos o nosso tamanho, passamos a viver uma vida chamada de normose, de uma pessoa normal. Passamos a ser uma pessoa incompleta. Completamos isso com coisas. Na medida que nós somos pessoas incompletas e completamos com coisas, projetamos isso no mundo e achamos o mundo um lugar precário e escasso. Né? E por conta disso a gente cria o chamado, isso eu trato no meu livro Metanoia, o ciclo da sobrevivência. Né? Metanoico já conhece muito bem essa minha abordagem.